Gente, vamos falar sobre o banco de ideias? Chegamos numa parte que eu tava muito ansiosa pra falar, por quê? O banco de ideias, eu acho que ele é um pilar essencial, assim, na nossa produção de conteúdo. Ele é uma das partes mais importantes dessa ferramenta aqui e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Na verdade, o banco de ideias é nada mais do que um lugar que a gente reserva, que a gente escolhe ali numa ferramenta pra depositar todas as nossas ideias, tá? Então, é exatamente desse lugar de onde vai surgir os nossos melhores conteúdos. Se a gente não anotar essas ideias, a gente vai perder essas ideias. Lá no Hábitos do Criador, eu também falo sobre anotação de ideias e aqui eu vou repetir. Anotar as suas ideias, por menor que ela seja, por mais ridícula que pareça, ou uma ideia muito sem pé nem cabeça, você vai anotar todas as ideias, porque a gente nunca tem uma ideia muito completa do nada, num único momento. Às vezes a gente tem uma ideia, sei lá, 10% da ideia aqui, outra hora a gente acaba tendo uma ideia que complementa essa ideia inicial, depois a gente tem novas ideias que vão agregando aquela ideia pequenininha lá no começo. Então aí já se torna um conteúdo, aí já se torna uma ideia de, sei lá, um vídeo pro YouTube, às vezes se torna uma ideia até para um produto, para um negócio. Então toda ideia, por menor que ela pareça, ou por mais ridícula que ela pareça, ela é válida. É obrigatório o criador de conteúdo anotar as suas ideias. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente tem uma ideia e a nossa cabeça vai ser capaz de guardar essa ideia. E quantas vezes já aconteceu com você, de tipo assim, você tem uma ideia e aí depois quando você vai, você não anota e nem nada, e quando você tenta lembrar daquela ideia de novo para colocar em prática, essa ideia já não parece tão boa quanto ela parecia antes. O nosso cérebro, ele é ótimo para criar. Quando você estimula ele da maneira certa, ele tem um poder criativo muito forte, por mais que você ache que não. Se você acha que seu cérebro não tem um poder criativo, porque você não está estimulando ele da maneira como deveria. Mas o papo aqui é sobre armazenar dados, armazenar ideias. O nosso cérebro não é feito para isso. Ele tem lá o seu poder criativo, mas ele não vai guardar todas as nossas ideias da forma com que a gente gostaria. Então por isso que eu falo, anote todas as suas ideias. Daí como que a gente vai fazer esse banco de ideias? Como é que vai funcionar? Vai ser da seguinte forma, tem aqui já no mapa do criador esse módulozinho para você anotar aqui. A primeira coisa que você vai fazer é adicionar esse módulo como widget no seu celular. Lá no primeiro módulo de boas-vindas, no que tá comece aqui, lá tem o tutorial de como instalar o Notion no seu celular e de como você pode instalar os widgets. Os widgets são atalhos. Eu vou deixar aqui, ó, na tela, como é que ficam esses atalhos na tela do seu celular. Então, por exemplo, não basta ter o aplicativo do Notion, porque, por exemplo, você quer acessar o seu banco de ideias rápido para você anotar suas ideias que você tá tendo ali no momento. Se você abrir seu celular, for abrir o Notion, aí procurar o mapa do criador dentro da sua página, aí dentro do mapa do criador você ainda vai procurar onde tá o banco de ideias. Cara, você já perdeu o maior tempo. Então, a gente sabe que o nosso dia a dia é corrido, a gente sabe que a rotina é aquela correria, é uma maluquice, é um caos, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não tem tempo para ficar toda hora que tem uma ideia fazendo esse processo todo. Então, por isso que eu digo, adicione o widget do banco de ideias, principalmente no seu celular. É o mais importante de todos, de ter o atalho direto pro módulo, é o banco de ideias. Então, volta lá no Comece Aqui, dá uma olhadinha no tutorial e adicione o atalho do banco de ideias na tela inicial do seu celular. Feito isso, você vai viver a sua vida. Teve uma ideia, pega o celular, já vai direto no atalho do banco de ideias, cria um blocozinho, você só vai apertar aquele botãozinho de nova ideia e você vai adicionar a sua ideia. Você vai escrever a sua ideia como ela veio à sua mente. Então, vai abrir uma página, quando você adicionar em nova página, vai abrir uma paginazinha e vai ter um título. Vamos supor que você tem uma ideia de, sei lá, arrume-se comigo enquanto explico o meu produto, que foi inclusive um conteúdo que eu fiz agora há pouco. Então, eu vou abrir e vou escrever, arrume-se comigo enquanto eu explico sobre o produto que eu vou lançar. Você vai escrever essa ideia de forma bruta mesmo e depois você vai lapidar. Não se preocupa nesse momento em ter uma ideia excepcional ou em melhorar o texto ou em deixar a frase mais chamativa. Não, você só vai anotar a ideia que você teve, a exata ideia que veio na sua cabeça, tá? Sem julgar a ideia se vai ser bom, se vai ser ruim, ou sem julgar se a frase tá boa, se a frase tá ruim, nada, você vai anotar. Se por algum acaso você já for tendo ideias do que falar naquele vídeo, de como narrar naquele vídeo, de qual assunto trazer, de qual situação mencionar, você já vai lá no corpo da página e já vai anotando tudo que você já teve de ideia, tá? Mas o importante é registrar. Eu vou mostrar o meu banco de ideias aqui para vocês terem uma noção. Graças a esse hábito de anotar tudo de ideia que passa pela minha mente é que não me falta conteúdo. Então, assim, claro que não só anotar as ideias, mas também todo o processo que eu criei de criação de conteúdo após isso, toda a rotina de produção de conteúdo que eu criei. Toda vez que você abrir o banco de ideias, né, vai estar lá, ideias de conteúdo. Tem aí 3 quadrinhos, né, já feitos, mas são exemplos de como você pode fazer os seus, tá? Você pode até se inspirar aí nesses exemplos, mas são exemplos mesmo. Então, você vai criar lá em nova página, você vai escrever o título da sua ideia, e aí logo embaixo vai ter
ter alguns campos para você preencher. Então, tem o feito, só que esse feito você só vai marcar depois que você já fez aquele conteúdo. E aí vai ter formato e você vai poder selecionar se é um reel, se é um post único, se é um carrossel, se é um vídeo longo para YouTube, no caso, se é um shorts, que é o formato de vídeo curto do YouTube. Depois vai ter a rede social, então você vai selecionar ali qual é a rede social e depois tem o status. Então, vamos supor, tive a ideia aqui do meu conteúdo. Arrume-se comigo para gravar uma aula. Formato: Reels, rede social, Instagram. Aí pensa que eu também vou postar no TikTok. Já que eu tô criando um vídeo para Reels, ele também cabe no TikTok, já vou colocar aqui no TikTok também. Status: gravar. Então aqui eu vou escrever no corpo, né, lá embaixo, abaixo dos comentários, eu vou escrever toda a minha ideia que eu já tive e vou deixar ela quieta ali. Conforme o dia for passando, conforme eu for consumindo conteúdo, conforme a minha vida for acontecendo, eu vou anotar toda e qualquer ideia que eu tiver. Eu vou bater nessa tecla até vocês cansarem de ouvir e até vocês pegarem isso como hábito. Hoje em dia, isso já é um hábito pra mim, é muito automático pra mim. Tudo que surge na minha cabeça de ideia, eu anoto. Eu não perco nenhuma ideia mais, tá? Claro que os próximos passos de estruturação e organização das ideias pra transformá-las em conteúdo também são importantes. Mas anotar é o passo básico, assim, é a base da nossa construção de conteúdo, tá bom? Logo abaixo aí dos quadrinhos onde você vai anotar as ideias de conteúdo, eu coloquei mais 3 blocos, tá? Que são 3 caixinhas assim na horizontal, que são ideias soltas, ideias de frases e ideias de ganchos. O que são essas coisas? Lá em cima, nos bloquinhos de ideias, são de fato ideias de conteúdo. Na maioria das vezes você vai anotar tema do conteúdo que você quer fazer, que você quer falar, o assunto, enfim. No caso de ideias soltas, são mais referentes a ideias, tipo a ideia de um produto, ideia de fazer, sei lá, uma imersão, um workshop, ou uma ideia que não tem a ver só com a ideia do conteúdo, entendeu? Às vezes é uma ideia, sei lá, para otimizar o seu perfil, uma ideia de criativo para você turbinar, uma ideia que não seja só uma ideia de conteúdo, é realmente uma ideia solta, e para você não perder essa ideia, tem um lugarzinho aqui para você registrar essa ideia solta também, tá? Então até dei uns exemplos ali: criar um perfil do Instagram para o meu produto, criar um canal no YouTube e por aí vai. Logo abaixo, onde tem ideias de frases, isso aqui é o seguinte: existem alguns tipos de conteúdos, né? Existe o conteúdo falado, em que é parecido com isso que eu tô fazendo aqui, você liga a câmera e fala sobre um determinado assunto. Existe o conteúdo narrado, onde você faz um compilado de imagens e vídeos e você vai narrando ali o teu texto por cima das filmagens, das cenas no caso. E tem aqueles conteúdos, aí sim, tem carrossel, tem post estático, tem o dumpzinho de foto, enfim. Mas, quando a gente fala de Reels e vídeos pro TikTok também, quando a gente depende somente desses conteúdos muito elaborados, quando a gente depende dos conteúdos em que você passa pelo processo criativo todo, né? Ou seja, você anota a ideia, você tira um tempo pra estruturar e organizar aquela ideia, transformar aquela ideia em um conteúdo. Então você pega aquela ideia, estrutura ela todinha pra virar um conteúdo. Aí você tira um tempo pra gravar, depois você tira um tempo pra editar, por fim você cria legenda, capa, bonitinho e posta. Se você for depender toda a sua produção de conteúdo somente nesses conteúdos mais elaborados, que é o que eu chamo de conteúdo elaborado, você não vai conseguir ser constante, dependendo de como seja a sua rotina. É claro que se você tiver uma rotina mais flexível e você consiga fazer isso, né, de forma mais frequente, ok, você vai conseguir. Só que quando a gente tem a rotina muito corrida e a gente não consegue tirar tanto tempo assim pra gravar e editar, que são os processos mais demorados, a gente não consegue ser constante. Aí é que entram os conteúdos complementares. O que são esses conteúdos complementares? Geralmente são conteúdos mais curtinhos, às vezes entra um carrossel, às vezes entra um dump de fotos com algumas... Já viu que tá na modinha fazer esses dumps e a pessoa escreve lá alguma coisa, tipo, eu criando meu produto, eu fazendo uma aula nova, não sei o que, enfim. Querendo ou não, é um conteúdo que complementa. Outro tipo de conteúdo são esses conteúdos que são vídeos curtos, que geralmente é uma cena só, de 4, 5 segundos, 6 segundos no máximo, e uma frase de impacto, ou uma mensagem de motivação, uma mensagem de transformação, ou uma mensagem, sei lá, um meme, digamos assim. Esses conteúdos são ótimos para serem compartilhados, né? São tipos de conteúdos compartilháveis, porque a pessoa se identifica muito ali, seja com a frase de impacto, ou seja com a frase de motivação, ou com a situação, e elas republicam isso nos stories dela. Então, esse é um tipo de conteúdo muito bom para crescer, para dar engajamento, mas não é o tipo de conteúdo bom para vender o seu produto. Então, o ideal é que a gente mescle esses dois tipos de conteúdo, né? A gente utilize os conteúdos mais elaborados, que são os conteúdos em que a gente consegue trazer ali o nosso conhecimento, as nossas habilidades, são os conteúdos que a gente consegue aprofundar em alguma coisa, explicar alguma coisa, trazer informação de alguma coisa. E tem esses conteúdos que a gente faz como uma forma de complemento. Então são conteúdos muito mais rápidos de se fazer.
tá? Muito mais rápido. Então, como é que funciona? Você pode até fazer com coisas que já tem no seu celular, tá? Geralmente eu faço esses conteúdos assim. Eu anoto várias ideias de frases, e é onde entra essa parte aqui que a gente tava, né? Ideias de frases. Tudo que é ideia de frase, frase de impacto, frase de situação, assim, que servem para as pessoas se identificarem. Nossa, eu passo por isso? Eu tenho a mesma profissão que você, eu também passo por isso. Ou então, cara, eu também sou mãe, eu também passo por isso com meu filho. Todas essas ideias de frases que eu vou tendo, eu anoto aqui nesse espaço. Às vezes eu vejo vídeos de outras pessoas fazendo esse mesmo formato de conteúdo e vejo uma frasezinha lá que, caraca, me chamou muita atenção e eu trago essa frase pro meu nicho. Ou então eu adapto essa frase para algo que tenha relação com o meu conteúdo. Então, todas essas ideias de frases eu anoto aqui nesse lugarzinho. E aí, o que eu faço? Quando eu não tô com muito conteúdo pronto, ou quando por algum motivo eu não consegui seguir com o programado da minha rotina de conteúdo, quando eu não tenho conteúdo para postar, o que eu faço? Eu vou no meu rolo da câmera, que já tá com as minhas fotos e vídeos todas organizadas por álbuns, né? Onde eu ensino você a fazer isso também lá no Hábitos do Criador. Organizar o seu rolo da câmera em álbuns, tá? Deixar tudo separado, tudo organizado. Isso facilita muito a produção de conteúdo e te toma tempo. Aliás, te poupa tempo, não te toma. E aí eu pego ali alguns videozinhos que eu já deixei separado pra exatamente esse tipo de conteúdo, venho aqui nessas frases, pego um videozinho que eu já separei, pego uma frasezinha que eu já anotei, junto uma na outra no CapCut, coisa mais rápida do mundo. Esses são os tipos de conteúdo que eu costumo colocar musiquinha em alta, mas ainda assim, músicas em alta que tenham a ver comigo, né, com o meu conteúdo, com o meu estilo. Também não vou colocar essas músicas que não tem nada a ver comigo só pelo hype da música, tá? Então, esse é um tipo de conteúdo que eu, às vezes, até uso esse áudio em alta, digamos assim. Então, você já tem um conteúdo complementar aí. Então, o dia que você não conseguir produzir, o dia que você acha que não vai conseguir postar, pra não ficar sem postar, você vai fazer esses conteúdos complementares, que são esses vídeos mais rapidinhos. Geralmente, uma cena e uma frase. Então, é exatamente nesse lugar onde você vai anotar todas as suas ideias de frases, que são especificamente para esse tipo de conteúdo, beleza? Falei bastante, né? E logo abaixo tem ali um espaçozinho para ideias de ganchos. O que são essas ideias de ganchos? A gente sabe que os nossos vídeos, eles têm que começar de um jeito que chame a atenção, que atraia a atenção da pessoa que está assistindo. Se a gente começa um vídeo de qualquer jeito, a pessoa não segura ali naquele vídeo e ela vai passar, né? Então, o ideal é que a gente crie ganchos de vídeo, ideias de início ali, que pode ser com o que você fala, ou seja, a primeira frase que você tá falando no vídeo, ela é fundamental. Ela é o que vai definir se a pessoa vai continuar no seu vídeo para assistir o restante dele, ou se ela não vai se interessar e vai passar pro próximo vídeo. Então, todas as vezes que eu tenho uma ideia de gancho legal, ou seja, ideias de como começar o meu vídeo, eu anoto nesse espaço aqui, nas ideias de gancho. Eu até anotei 2 exemplos, que é um, se você está vendo esse vídeo, você é uma sortuda. E a segunda ideia de exemplo, agora o Instagram foi longe demais. Quando começa assim desse jeito, eu sempre paro pra assistir. Me segura, sabe? Então, toda vez que você tiver uma ideia, às vezes você tá vendo o vídeo de alguém e você falou, cara, que eu gostei do jeito que essa menina começou o vídeo, você anota isso. Por mais que você mude uma coisinha ou outra depois, o que é o que eu indico realmente, sempre adapte pra você, tá? Nunca copie 100% o conteúdo de ninguém. Às vezes, realmente, dá pra copiar um gancho. Às vezes é um gancho, né? O jeito que a pessoa começa o vídeo, a primeira frase ali é realmente uma frase muito genérica e aí dá pra você copiar. Mas o restante do conteúdo, é claro que você vai colocar o seu jeitinho. Então é isso. Aqui você vai anotar todas as suas ideias de ganchos de conteúdo. Gente, quando você registra tudo isso aqui, fica muito mais fácil o seu conteúdo sair, sabe? A sua produção de conteúdo vai ser muito mais fluida. Então, o banco de ideias é essencial para a tua criação de conteúdo. Não subestime o banco de ideias. Use-o com muita criatividade e sabedoria. E nos vemos no próximo módulo.